Bom dia! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Prontos para mais uma nova jornada? Lembre-se sempre, o dia de hoje é o dia que importa. Hoje eu quero colocar um pouquinho de dúvida no seu coração aí. E eu vou usar uma palavra que está em Gênesis capítulo 1, tá? E ele está primeiro no versículo 3. Pensa aí. Deus disse: haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde, manhã, primeiro dia. Agora veja o versículo que está no 14. Disse também Deus: haja luzeiro no firmamento dos céus, para trazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Mas aí, Washington, qual foi a dúvida que você colocou para nós? No final ele fala: houve tarde de manhã, quarto dia. Espera aí, mas Deus não criou a luz no primeiro dia? E aí, no quarto dia, ele criou o sol, a lua. E aí, como é que pode? É possível a gente ter luz sem ter sol? É possível isso? Sabe, existe uma resposta para tudo isso. Mas por que eu estou fazendo essa pergunta a vocês? É porque, infelizmente, da mesma maneira que a gente tende a aceitar tudo sem fazer um questionamento sequer, sem sequer realmente buscar o entendimento, essa prática é tão comum que a gente acaba aceitando todo e qualquer tipo de doutrina. O fato de você achar que você não pode questionar, porque a palavra de Deus não pode ser questionada, te faz aceitar doutrinas que você nem sequer entende elas, mas você as aceita porque assim foi dito. Quando você olha no Gênesis e vê que Deus criou a luz, depois criou o sol, eu te pergunto, é possível você ver a luz ter o dia sem o sol? É possível isso? Sabe, o que eu procuro nesses momentos, muitas vezes, é fazê-lo pensar um pouco mais. É fazê-lo pensar em como eu compreendo a palavra do Senhor. E por que Deus quer que nós compreendamos? Por que Ele quer que a gente questione? Sabe por quê? Não é pela nossa... duas coisas diferentes, tá? Uma coisa é questionar a palavra no intuito de compreendê-la, para praticá-la. A outra é questioná-la no intuito de incredulidade, sabe? No sentido de que provar que isso não existe. São duas coisas diferentes. A incredulidade Deus não ama, mas a vontade do conhecimento Deus ama. Lembra que Ele fala para nós em todos os momentos: sejais como crianças, né? Porque delas fazem parte do reino de Deus. O que a criança faz em todos os momentos? A criança questiona. Por quê? Por quê? Por que é assim? Nós, quando chegamos adultos, nós aceitamos tudo. Tudo sem mesmo questionar. E antes fosse apenas esse texto. Mas infelizmente não são só esses textos. Existem inúmeros outros textos que talvez você hoje aceite eles como eles são. Porque te disseram que assim é. Talvez alguém te deu uma chamada carteirada. Sabe aquela carteirada que diz o seguinte: não, mas ele estudou anos e anos e ele sabe o que está falando, então nós vamos segui-lo. É ou não é? Já não teve aquela questão de contratar um engenheiro e fez uma obra péssima? Já não teve aquela situação de ir ao médico e simplesmente descobriu que ele fez um diagnóstico totalmente inexistente em relação à tua situação? Por que você acha que em relação à palavra de Deus as pessoas não têm feito a mesma coisa? Porque elas têm anos e anos? Porque elas estudaram? O que eu te chamo não é que você saia aí duvidando daqueles que estão hoje à frente de sua igreja, mas que você busque o conhecimento, que você busque o entendimento.
Porque da mesma forma como eu li esse texto agora, e talvez você tenha a resposta, talvez você seja uma pessoa muito entendida e tenha a resposta, talvez você imagine, mas não tenha a resposta, né? E talvez você nunca sequer parou para entender isso. Como pode o dia ter a luz sem o sol ter sequer sido criado ainda? Eu não estou querendo que você fique na dúvida, não, tá? Ao contrário, eu quero cada vez mais que você busque cada vez mais a palavra, que você cada vez mais tenha um entendimento e seja feliz com ela. Mas meu objetivo principal é que você alcance o conhecimento. Meu objetivo principal é que eu alcance esse conhecimento, esse entendimento. E para isso é que eu faço questionamentos, é por isso que eu coloco algumas questões para que a gente questione, mas no intuito de aprender e praticar. Sabe, se você simplesmente ouvir a palavra e não questioná-la, com certeza vai acontecer um simples detalhe: você não vai praticá-la. Uma vez que a gente não pratique ela, será que a gente está seguindo a orientação de Deus? Estamos sendo obedientes? Com certeza não. Porque nós simplesmente ouvimos, não questionamos, não buscamos entendimento e logo nós não vamos praticar. O que eu te peço é, questione a palavra não no sentido de incredulidade, mas de entendimento, para que a gente possa praticá-la. E ao praticá-la, sim, agrademos a Deus. Porque o que importa é agradar a Deus. Isso não importa. Paulo já falava isso aos judeus, lembra? Eu sei que vocês têm zelo por Deus, mas não fazem com entendimento. E aí eu te pergunto, você já pensou sobre o que eu falei sobre o sol, sobre a luz? Talvez você nunca pensou, talvez você nunca leu isso. E talvez você agora está tentando achar respostas, mas respostas pelo teu entendimento. A palavra diz, confia no Senhor e não te apoies nos teus entendimentos. Confia no Senhor. Ele não é um Deus de dúvidas. Ele é um Deus de certezas. Eu vou te levar agora a ler o livro de Apocalipse, tá? Vai ser no versículo 20 e... Deixa eu pegar porque eu estou com a câmera segurando e ao mesmo tempo gravando e rolando aqui a página. Mas está no livro de Apocalipse. E ali, no versículo 20, no capítulo 21, no versículo 23, ele diz o seguinte: a cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aqui Deus começa a nos colocar. Então, no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 23, ele fala para nós uma ideia do que é essa luz, quando Deus disse, cria-se a luz. É a presença de Deus no mundo. É a presença dele é que nos dá realmente essa luz. Nós temos todo o entendimento sobre esse fator do primeiro dia? Não, nós não temos. Talvez muitas pessoas possam nos ajudar, sim, a compreender cada vez mais. Mas o que eu quero trazer aqui para você é o questionamento. Que você use a palavra e questione ela. Que você questione em todos os momentos. Para que você aprenda, para que a gente desenvolva, para que a gente pratique. Deus criou a luz, mas não tinha criado o luzeiro. Nosso entendimento é que sem o luzeiro não há luz. Mas Deus tem o poder para criar luz. Ele mesmo falou que a cidade, a Nova Jerusalém, não vai precisar nem do sol nem da lua. Então ele é capaz de fazer isso. Mas o que eu quero chamar a atenção é que você precisa buscar a palavra no seu entendimento para praticá-la. E não apenas escutar, acreditar, mas nem saber como agir diante dela. Esse é o problema. Talvez você tenha aceito muitas doutrinas sem sequer entendê-las, sem sequer realmente afirmá-las, sem sequer fundamentá-las na palavra do Senhor. E é esse o problema. É esse o problema. Busque ao Senhor de uma maneira que você compreenda e que você coloque ela em prática. E colocando ela em prática, faça a vontade do Senhor. É isso que Ele quer.
Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que você tenha um dia maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém.